Fala pessoal, estamos aqui, começando aí o mês de fevereiro, mais um dia do nosso Palavra Encarnada, mais um dia de nós juntos, como família Lumen, como comunidade, mergulharmos no coração de Cristo, conhecermos mais desse Deus de amor, que se derrama para nós, que se derrama para você, meu irmão, que se derrama para mim neste dia de hoje. Então, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje, o Evangelho está lá em Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Então, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, esse evangelho está logo em seguida daquele que Jesus envia os discípulos em missão 2 a 2 e é que eles retornam para Jesus, e começam a partilhar, e Jesus começa a escutar ali os frutos daquela evangelização, os frutos daquela missão, as curas, os sinais, as conversões, mas Jesus também identifica ali naqueles discípulos, um cansaço, um cansaço talvez ali físico, mas até pelo desenrolar aqui da passagem, talvez muito mais um cansaço espiritual, Talvez ali eles estivessem correndo o risco de cair no ativismo, de achar que estar com Jesus era aquilo, era fazer coisas, era evangelizar, era pregar, era anunciar, era ir de cidade em cidade, E Jesus, naquele momento, traz eles para perto e diz: vamos nós sozinhos, para um lugar deserto, para poder eles descansar um pouco. Esse descanso aqui, muito mais do que um descanso físico, é um descanso espiritual, Porque Jesus, ele é o nosso lugar de descanso, o nosso lugar privilegiado de descanso. Muitas vezes a gente tem a imagem de que um descanso, ele é a gente ficar, de perna para cima no fundo da rede, assistindo ali um programa, uma série de televisão. Mas na perspectiva cristã, descansar é estar com Deus. Descansar é estar com Jesus, Desta forma íntima, desta forma pessoal, como Jesus fala aqui no Evangelho: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, sozinhos comigo, E o que se desenrola a partir daí é muito assim, chega a ser quase cômico, Porque as pessoas veem os discípulos saindo de barco, Então já é um sinal de que aquela evangelização dos discípulos, de que os sinais que Jesus e os discípulos realizavam já estavam sendo notados, porque as pessoas viram e foram atrás e correram. O Evangelho fala que eles saíram correram a pé e chegaram lá, Eles foram de barco pelo meio ali da água e eles deram a volta
naquele lago imenso, né? E chegaram lá antes deles. Então realmente Jesus sabia, né? E percebeu ali quando Jesus chega, desembarca e já vê a multidão ali, sabia que eles tinham corrido, o quanto que eles tinham corrido, demonstrava o quanto que eles tinham sede demais. Nessa passagem a gente vê um retrato, né, daquela outra passagem lá que São Paulo fala, né, que o mundo geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né? Que quando nós vemos Deus, quando a humanidade vê Deus de fato, né, ali Cristo ressuscitado em nós, o mundo tem sede daquilo e o mundo se sente atraído por aquilo desta forma que essa passagem aqui narra, quando aquelas pessoas viram Jesus e os discípulos e correm e se esforçam e vão atrás porque querem mais de Deus. Não querem mais de nós, querem mais de Deus, né? Deus ele é o único capaz de saciar o nosso coração, de saciar a nossa alma. E a gente vê exatamente isso, né? Sacia a alma do homem que busca a Deus e sacia a alma do homem que serve, que ama, que se consome por amor a Deus, né? Que é como Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, né? Então por isso que a gente, quando está ali fazendo a vontade de Deus, vivendo em uma íntima comunhão com Deus, o fardo se torna leve, o jugo se torna suave, né? Como a gente vê, aprende ali, recentemente a gente teve muitas passagens falando do sábado, né? Na liturgia do dia, o descanso sabático, Jesus curando em dias de sábado, mostra que sempre é tempo de fazer o bem, né? O amor, ele não tira férias. Não é um trabalho que nós fazemos, mas é a nossa própria vida. Por isso que não descansa, né? Ou que o descanso é diferente. É um descanso, sim, todos nós precisamos de uma vida ordenada, né? Precisamos de ter momentos de repouso físico, mas mesmo com muito repouso físico, se a sua vida não estiver ordenada para Deus, para o amor, para aquilo que você nasceu, você vai permanecer cansado. Pode descansar aí as horas que você quiser. Se a sua vida não estiver ordenada para Deus, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito vai estar cansado, vai estar triste, vai estar fatigado. E porque, como Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, né? Então, quando eles desembarcam, né, e vem aquela multidão, Jesus, ele nos mostra aqui, o evangelista nos mostra quais são os sentimentos de Cristo, né? Jesus teve compaixão e ainda fala o porquê. Porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus ali já parte para a ação. Ele sente, ele entende, compreende o que ele está sentindo e ele parte para a ação, né? Muitas vezes a gente sente as dores da humanidade. Muitas vezes a gente consegue dar esse passo adiante e compreender, né, o que é que está nos doendo, o porquê, né, qual é, digamos assim, a nossa motivação a partir daquilo ali. E nós precisamos dar esse passo além de partirmos para a ação, né? Partirmos para a ação, para consumir a nossa vida de fato, né? A gente sempre escuta na comunidade aqueles questionamentos que sempre vão falando no nosso coração, né? E se fosse o nosso filho ali doente, se fosse o nosso filho ali na rua, na droga, se fosse a nossa mãe na prostituição, se fosse o nosso irmão ali sendo todo dia assediado para se tornar ali, para entrar no tráfico, para entrar na droga, para entrar no crime. Será que a gente ia achar que tinha tempo para descansar tranquilamente? Será que a gente de fato tem esse tempo para ficar aqui, né, na vida de passeio, de flosô? Né? Nosso coração grita não, né? Nós não temos esse tempo. Nós temos sim os nossos deveres, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos uma organização de vida, mas a nossa vida
ela tem que ser ordenada para o amor. Ela tem que ser ordenada para um consumir-se. Senão ela se torna indiferença. Senão se torna indiferença. Porque se você olha para a situação, se você sente aquela dor e você não age, é porque o seu coração já está... A indiferença é a única saída. Senão você fica doente. A indiferença acaba sendo a sua válvula de escape, mas é uma válvula de escape que vai deixar doente a sua alma, que vai deixar doente o seu coração, porque vai te afastar do amor, vai te afastar de Deus, vai te afastar do teu projeto original e vai te afastar do céu. Então, meu irmão, minha irmã, lutemos arduamente por escolher o caminho certo, por escolher o caminho estreito, por isso não a via larga da indiferença em que muitos estão caindo, mas a via estreita, né? Difícil, dura, que custa, que cansa o nosso corpo, mas que sacia a nossa alma, que sacia o nosso espírito. Sejamos aquilo que nós nascemos para ser, uma luz, né? Que se consome até o fim e que se realiza nesse consumir-se. Amém? Então que nosso Senhor, né, derrame sobre nós o seu Espírito Santo, nos ajude a não guardar nada, mas a se dar até o fim, por amor a Ele, por amor ao reino, por amor aos pobres, por amor à humanidade. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.